Seja bem-vindo a mais uma videoaula da Escola Dominical com o professor Lucas, continuando o sermão escatológico de Mateus 24. Hoje nós terminamos o sermão, por isso eu quero já dar um recado para você, porque a próxima semana, no próximo domingo, nós vamos fazer uma reunião ao vivo da Escola Dominical pelo Zoom, onde nós vamos tirar as dúvidas de tudo aquilo que nós estudamos nesse capítulo 24. Então não perca, próximo domingo nós vamos ter escola dominical ao vivo pelo Zoom, às 10 horas da manhã, tá? Para quem não sabe, toda vez que nós terminamos um capítulo, nós fazemos uma aula ao vivo pelo Zoom, tirando dúvidas. Tá bom? Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, nós da Escola Dominical estamos estudando os discursos, a doutrina de Jesus nos evangelhos, e nós dividimos 3 eixos para isso. O dos sermãos, que está no Evangelho de Mateus, que são 5, nós estamos no último, que é o sermão escatológico. As parábolas que estão presentes em Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, que são mais ou menos 50, nós vamos estudar, que é o próximo eixo de estudo. E o terceiro são os discursos de João. João é o único evangelho que não tem nem sermão e nem parábola. Então, é sempre em formato de discurso, ou seja, alguém pergunta algo para ele e daí nasce um ensino doutrinário, como de João 3, com a discussão entre Jesus e Nicodemos. Tá bom? Então, são esses 3 eixos. Nós estamos no primeiro terminando, tratando o do sermão escatológico. Tá bom? E aí, nós já trabalhamos toda a primeira parte do sermão, que vai do 24, 1 ao 42. Então nós falamos daquilo que é chamado do pequeno apocalipse, aonde os discípulos no verso 3 perguntam tanto sobre a destruição do templo, sobre a consumação dos séculos. E aí Jesus fala sobre os 2 períodos, que são em tempos distintos. Os judeus achavam que era o mesmo, no mesmo instante. Jesus demonstra que não. E aí, após isso, ele indica qual seria o papel do cristão nesse contexto, né? Como que os cristãos reagiriam a esse contexto possível de consumação dos séculos ou destruição do templo. Então, como que o cristão deve esperar esse contexto? E aí, Jesus, ele começa para caracterizar a maneira de como o cristão deve esperar isso, ele começa a trabalhar parábolas, comparações, né, para retratar qual seria o papel do cristão. E aí ele trata que a ideia de estar desperto, estar preparado, porque se você estiver preparado, não haverá problema. Ou seja, você deve usar, ele usa muita palavra, vigilante, você deve estar vigiando, perseverando, né? Perseverando na fé. Mas aí é uma coisa, a gente viu na aula passada que vigiar é estar acordado, é estar à espreita, é estar desperto, né? É não estar embriagado com as coisas deste mundo. Isso seria vigiar. Perseverar seria constantemente fazer a mesma coisa, persistir em algo, ainda que você persiste em algo. Mas, ainda assim, ela não responde toda a totalidade, né? Então, vigiar o quê, para quê, aonde, como? Jesus começa a dar mais substância a essa prática de você vigiar com 5 parábolas, que são comparações, né, que geralmente Jesus aponta princípios para a construção da nossa vigilância. Então a gente vai ver 5 parábolas, a qual Jesus vai trazer princípios dessa prática de estar desperto, de estar preparado, né, que é a vigilância. Tá? Hoje nós vamos só trabalhar a primeira e a segunda, e nas próximas semanas nós vamos, provavelmente, não na outra semana, que vai ser aula ao vivo, na outra a gente deve trabalhar mais 2 parábolas e depois terminar com a quinta. Então, a primeira parábola seria o pai de família, de Mateus 24, 43 e 44. A segunda parábola é dos 2 servos, de Mateus 24, 45 e 51, que vai concluir o capítulo, são as 2 parábolas que a gente vai trabalhar.
nessa aula. Depois, a das 10 virgens de Mateus 25, 1 ao 13. A parábola dos talentos de Mateus 25, 14 ao 30. E a parábola das ovelhas e bodes de Mateus 25, 31 a 46. Então, ali Jesus vai linkar princípios, né? Assim como ele começa no Mateus 13, falar sobre o reino dos céus, ele fala por meio de parábolas, né? Ele faz um sermão, mas em formato de parábolas para falar o que era o reino dos céus. Aqui ele faz a mesma coisa, só que para falar de vigiar, né? Então, por isso é muito importante nós, como cristãos, entendermos, né, quais são os princípios que nós temos que ter na nossa vida de vigilância. Então, vamos lá. Vamos dar início, então. Então, ele diz... a parábola começa no 43, 44, mas eu deixei aqui o 42 para a gente entender que quando ele conclui o sermão, ele começa a dar características sobre o que ele falou no versículo anterior, o vigiar. Portanto, vigiai, porque não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Então, vigiai. E aí ele começa a explicar como vigiar, de que forma, o que, para quê. E aí ele começa a primeira parábola, a parábola do pai de família. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vos apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, o que Jesus está trabalhando aqui? Por que ele está trazendo aí a figura de um ladrão? Por que ele apresenta esse cenário do ladrão? Porque ele trata a vinda do Filho do Homem como algo imprevisível. Ou seja, não tem como prever. Como um cenário de um ladrão. Você não tem como prever, né? Até que a ação de um ladrão ela é fundamental quando é imprevisível, quando você não prevê. Ele precisa desse elemento surpresa. Porque se você prevê, você consegue, por exemplo, hoje, ligar para a polícia, você consegue avisar A, B ou C para te ajudar, e aí isso vai ser ruim para ele. Então, quanto menor tiver alarme ou alarde da sua ação, melhor para ele. Então, ele precisa dessa questão da surpresa, né, de ninguém estar esperando. Por isso que Jesus relaciona isso. Então, essa imprevisibilidade aponta que nós não saberemos o momento e nem a hora. Se nós não saberemos, então que nós temos que estar prontos. Assim como a sentinela, que está em volta de uma cidade, guardando os seus portões, ela não sabe a hora de um ataque de um inimigo. Ela não sabe um momento de saque, roubo. Ela tem que estar todo o tempo a postos, procurando ver se alguém procura atacá-lo. Então, é esse o espírito da coisa. Na época de Jesus, era muito comum o roubo quando a pessoa ia sair para uma viagem comercial, deixava a casa sem ninguém, ou uma festa religiosa, ou ir visitar alguém em outra cidade por algum motivo, como um casamento. E aí é nesse momento que esse ladrão aproveitaria, seja pelo telhado, retirando as telhas de barro, ou por baixo da parede. Por quê? Porque as casas mais pobres eram de terra, batido o chão. Então, o que ele fazia? Ele cavava por baixo da parede para uma pessoa menor, de menor estatura, pudesse atravessar e aí abrir para os outros ladrões. Então, se você soubesse disso, você não iria viajar na sua viagem comercial. Você não iria ao casamento. Você não iria a uma festa religiosa. Você ficaria ali esperando aquela pessoa, né? A esse ladrão. É isso que Jesus está falando. Ou seja, ele trata de um alerta iminente, assim como uma sentinela pronto para a batalha. Você tem que estar pronto. E o que seria estar pronto? Jesus fala um pouco disso quando ele está lá no Getsêmani, quando ele chama os discípulos mais próximos, Tiago, João e Pedro, para orar com ele. Ele fala, orai e vigieis, né? Fique aqui, orai e vigieis. E eles
anda, vai um pouco mais para frente e começa a orar. E a pedir para o Pai, né? E é uma tensão tão grande que ele começa a suar sangue. Gotas de sangue começam a cair. E aí traz aquela velha, célebre frase: Pai, se possível, afaste-me esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. Então, Jesus está ali lutando com a natureza primordial do homem, que é o desejo de sobreviver, que é o desejo de ter vida. E ele tem que calar esse desejo, porque ele estava caminhando para o matadouro, ele estava indo para o martírio, ele saberia que algumas horas depois Judas o entregaria com um beijo, diz o Senhor. Então, ele tinha que lutar para que ele vencesse o próprio desejo da vida, porque ele era 100% humano, ainda que 100% Deus também, mas ele teria que fazer a sua carne se calar. E a término disso, Jesus diz: a carne é fraca. A carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E os discípulos que deveriam apoiá-lo estavam dormindo. Dormiram na primeira hora. Jesus os acorda, fala: orai, vigiei, volta a orar. Depois eles dormem de novo. E aí Jesus volta a orar e eles dormem de novo. Jesus acorda porque viria o traidor. Então, nós não podemos ser como os discípulos de Getsemane. Nós não podemos dormir no nosso papel como um vigilante, como uma sentinela. E não dormir significa estarmos despertos para buscar aquilo que o Wesley vai conceituar depois como meios de graça, que são ferramentas que nos ajudam ao fim, que é nascer de novo. Por quê? O homem da queda, como Wesley diz, tem a sua imagem natural corrompida. A sua liberdade, a sua razão e a sua vontade estão corrompidos. Então, a liberdade do homem está escravizada pela sua vontade. E a sua vontade guia a liberdade do homem, né? E a razão justifica essa ação, né? Essa ação da vontade. Então, a liberdade está escrava da vontade, enquanto que a razão justifica o seu pecado. Exemplo, caso de Adão. Não foi eu que pequei, mas foi a mulher que tu criaste, que fizeste eu pecar. Ou seja, não foi culpa minha, foi culpa de você que criou essa mulher que não serve. É isso, né? É verdade o que ele falou? Não, não é. É um sofismo. Mas é isso que a razão pós-queda faz, né? Ela justifica a vontade. Ela justifica o pecado. Então, nós temos que fazer a nossa vontade agora estar debaixo das Escrituras de Deus, para que nós voltemos a ter uma liberdade e assim possamos fazer da nossa capacidade intelectual uma capacidade não que justifica o nosso pecado, mas que concebe e entende a vontade de Deus. Para isso é os meios de graça, para isso que serve os meios de graça, para refazer a nossa imagodeia, a nossa imagem e semelhança de Deus. Então, toda vez que você lê as Escrituras, você está tentando fazer o seu entendimento compreender as Escrituras. Está fazendo a sua vontade estar debaixo dos princípios da palavra de Deus e a sua liberdade se dirigir para isso. Ou seja, fazer o seu homem interior superar o seu homem exterior. A sua carne está debaixo do Espírito, pois como Cristo diz, a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Por isso Jesus, vigiai e orai, para que não entreis em tentações. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então os meios de graça, oração, jejum, meditação na palavra, cultos, ceia, discipulados, células, escola dominical, são mecanismos, são meios, não são fim, para ajudar a refazer esse homem interior, a refazer, a estarmos atentos, espertos. Então, nós não podemos dormir no ponto, principalmente nesse contexto de um evangelho
via rede social, né? Que fica muito mais fácil nós fazermos o que nós queremos, quando nós queremos e da forma que nós queremos. Então, nós devemos despertar e trazer para dentro da nossa vida, para os nossos objetivos, os meios de graça. Por quê? Para que nós estejamos atentos como uma sentinela. Então, a primeira pergunta que eu faço é: você está vigiando? Você está buscando seus meios de graça? Eu estou buscando os meios de graça? Se nós não estamos, que comecemos agora, pois assim como a sentinela, nós temos que estar preparados. A segunda pergunta que eu faço é: será que nós estamos prontos como o apóstolo Paulo para dizer: vem, Senhor? Porque ao estar pronto, ao estar com uma sentinela esperando o Senhor pronto, eu começo a entender que essa realidade é transitória e passageira. E que o verdadeiro desejo que dirige o meu homem interior não é a realidade transitória e efêmera, mas é a eternidade. Diz o apóstolo Paulo: miserável homem que vive a não esperar ao Senhor. Que miserável esse homem que não busca a eternidade, que vive pela efemeridade. Será que nós, hoje, podemos dizer: vem, Senhor? No sentido, será que esse é o nosso desejo? Ou nós estamos dizendo: não, Senhor, espera um pouquinho, eu quero fazer mais isso, isso, isso. Percebe? Será que o nosso homem interior fala mais alto que o nosso exterior? A alusão do clamor judaico para o Messias, na expressão do apóstolo Paulo, que agora vem como Rei e Senhor para julgar a todos, é o clamor dos judeus quando eles iriam para as festas, por exemplo, dos tabernáculos, e cantavam o Salmo 118, pedindo, né, o bendito que vem do nome do Senhor. Vem, Senhor, vem agora, salva-nos. Vem o bendito do Senhor. Eles cantavam essas músicas, ou seja, eles estavam construindo na cultura deles, eles estavam ansiosamente esperando. Mas será que na nossa cultura cristã nós estamos esperando? Ou estamos dizendo: não, Senhor, espera aí, espera, deixa eu terminar minha série no Netflix, aí você vem. Então, nós temos que reavaliar as nossas expectativas, os nossos interesses, as nossas prioridades. Será que estamos, como o apóstolo Pedro diz, como peregrinos, não se apegando às paixões deste século? Peregrino é porque nós não temos aterramento a essa realidade. Ou seja, nós estamos aqui com um propósito. E ainda que nós temos coisas, essas coisas não nos resumem. E ainda que nós temos objetivos, esses objetivos não nos resumem. E ainda que nós temos coisas e objetivos, não é eles que dirigem a nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu sei viver na fartura como eu sei viver na falta. Porque não é isso que me resume. Não é isso que é importante. O importante é o meu propósito aqui na Terra. E eu te pergunto, será que eu e você estamos conectados a esse propósito? Será que eu e você estamos vivendo como peregrinos, com uma passagem, entendendo que essa vida é uma passagem? E as coisas que temos ou não temos não são fundamentais? Porque, como diz o apóstolo Paulo, não tem como aquele que foi chamado para a guerra estar se apegando às coisas desse século, mas sim a sua luta, o seu combate. Então, nós precisamos viver como peregrinos, sabendo que o que nós temos ou o que nós não temos, os nossos objetivos ou coisas, não são fundamentais na nossa vida. O que é fundamental é o nosso propósito. Será que estamos santificados suficientes para esse chamado? Será que a nossa vida está se dirigindo para o Senhor ou para a nossa vontade? Será que nós estamos como diz ali em Mateus 22, quando Jesus fala da parábola das bodas, a qual ele chama os judeus dizem não, e aí o Senhor fala: chame então quem tiver,
e eles virão, que seriam gentios. E aí todos sentam na mesa do Senhor, mas há um homem que não tem vestes de bodas. E ele fala, tirai esse homem, porque ele não está vestido, né, com vestes brancas. Será que as nossas vestes estão brancas? Ou seja, será que nós temos buscado a nossa santificação? Ou nós deixamos de lado e estamos vivendo os nossos pecados particulares? Ou estamos vivendo os nossos vícios domésticos sem se aportar com amanhã, sem se aportar com mais nada? Estar desperto é estar vendo que os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas fraquezas não podem nos vencer. Por isso que Jesus fala, esteja pronto. Estar pronto, então, é buscar os meios de graça. Estar pronto, então, é ser um peregrino. Estar pronto, então, é não deixar as fraquezas, os vícios, pecados dominarem. Nós temos que perseverar até o fim. Então Jesus continua, trazendo uma segunda parábola agora, do servo fiel. Dos dois servos, né? O servo fiel e o infiel. Quem é, pois, o servo fiel? Prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento ao seu tempo. Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, lhe confiará todos os seus bens. Então, nesse processo de vigilância, a qual Jesus está falando, que nós temos que estar preparados, quem será o servo fiel? Quem será? A palavra servo aqui, ela vem de uma expressão do grego doulos, que é o pior tipo de trabalho, é o pior tipo, é o escravo. É o escravo. Só que ele usa essa expressão porque se a gente for fazer uma transliteração do sentido dessa palavra, significa aquele que vive pela vontade do outro. Então Jesus usa a palavra doulos no sentido que o servo fiel é aquele que não vive pela sua vontade, mas pela vontade do seu Senhor. Por isso que ele usa a palavra servo. Então, o doulos, ele não vive pelas suas vontades, ele vive pelas recomendações do Senhor. E ele fala, olha, esse doulos, esse servo, ele é um servo muito bem visto pelo Senhor. Por quê? Porque ele vai por uma viagem e deixa toda a sua casa, todos os seus negócios, tudo nas mãos do servo. E o servo irá comandar toda a casa, tudo o que ele tem, porque ele tem o quê? Ele sabe, ele confia naquele homem. Por quê? Porque aquele homem, o doulos, o servo, não vai usar os seus bens, as suas propriedades, os seus negócios para bem próprio, mas para o bem do seu Senhor. E aí vem aquela pergunta que não quer calar. Nós somos esses servos. E Deus nos deixou uma responsabilidade, a nossa vida. E o que nós estamos fazendo com ela? Porque a nossa vida foi comprada pelo sangue de Jesus. A nossa vida não nos pertence mais, foi comprada por Ele na cruz. Ele morreu em nosso lugar. E Ele deu livremente. E Ele agora procura em nós pessoas, servos, que não vivam de qualquer forma na sua vida, mas focados naquele que o chamou, naquele que pagou o alto preço. Então, o servo fiel, a primeira característica do servo fiel é entender que ele não vive para si mesmo, mas vive para o seu Senhor. Então, a essência desse servo é esvaziar a si mesmo. A essência desse servo é não viver por ele, mas pelo seu Senhor. Por quê? Como diz Jesus, você não pode ter dois senhores. Mateus 24, Mateus 6, 24. Ou um ou outro. Então,
O servo fiel entende que ele não é mais senhor da sua vida, mas o Senhor é Deus. E se ele é o Senhor, então ele dirige com seus princípios a minha vida. Então, a essência do servo fiel é esvaziar de si mesmo e tentar tornar o seu Senhor o verdadeiro Senhor das nossas vidas, e não a nossa vontade, e não o dinheiro, e não os prazeres. E aí ele traz mais um adjetivo a esse servo. Né? Primeiro ele chama de doulos, depois ele usa uma outra expressão em grego, pistos, fé. Só que aqui ela não está caracterizada como fé, mas como fidelidade, que dá a ideia de uma pessoa que, seja os seus pensamentos, seja a sua fala, seja as suas ações, representam a convicção da sua fé. Ou seja, o servo fiel é um servo que se esvaziou de si e vive segundo aquilo que ele acredita. Então a sua convicção é expresso na realidade. É aquilo que o apóstolo Tiago vai falar, que é uma fé com obras. Porque sem as obras, como poderá ser verdadeira a minha fé? Então, o servo fiel é que se esvazia, compreendendo o chamado do seu Senhor e pratica. Então, a fidelidade é os frutos. É a fidelidade de se manter fiel naquilo que o seu Senhor deixou. Então, a responsabilidade de cuidar dos negócios, ele está cuidando. A responsabilidade dele é organizar ali o trabalho da casa, dando ordem aos seus conservos, ele vai fazer isso. E ele vai tratar bem seus conservos como o seu Senhor mandou. Ter fidelidade, ou seja, ter convicção, praticar aquilo que o seu Senhor mandou e perpetuar nisso. Vamos lembrar da parábola da semeadura, que em 3 das 4 sementes começaram a apresentar algo, começaram a acreditar na semente. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, o tempo revela a verdadeira natureza daquela semente. Por isso que aquele perseverar até o fim será salvo. Porque revela a verdadeira natureza da semente. Então, a fidelidade, ela é a persistência contínua de uma convicção que, ainda que possa errar, variar, não muda, não perde. Essa é a fidelidade. Então, esvaziando-se, fiel nas suas convicções. E terceiro, prudente, termo pronômios, que é uma expressão para sábio, sensato, prudente. Muitas vezes essa expressão pronômios na Septuaginta é aquela que usa para falar da sabedoria no texto de Provérbios, geralmente de forma comparativa. Então, o que Jesus quer falar? Que esse servo fiel e prudente, ele entende o que é a verdadeira sabedoria. E aí, por isso que é a ideia de Provérbios. Qual que é a verdadeira sabedoria? Temer ao Senhor. E o que é a ideia de temer ao Senhor? Temer ao Senhor tem 3 coisas. Né? Você reverenciá-lo, você ter reverência a ele, você entender que ele é o Senhor e, como tal, confiar, essa tríade. Então, quando ele diz que ele é prudente, ele é sábio, ele é sensato, por quê? Porque ele confia, ele respeita e ele reconhece que a verdadeira sabedoria e entendimento vem do Senhor. É aquilo que Jesus fala lá no Sermão do Monte, daquele que ouve e pratica os seus mandamentos, que é como um homem que construiu a sua casa sobre uma rocha. Por quê? Porque ele entendeu que ele é o Senhor, aí vem a reverência, ele é o meu Senhor. Como tal, então eu vou escutá-lo, e ele vai ser o Senhor da minha vida, e eu vou confiar naquilo que ele diz. Isso é a verdadeira sabedoria. Então ele é sensato, ele é prudente, porque ele dá ouvidos ao Senhor, à palavra de Deus. Por isso que ele está preparado, sóbrio e pronto. Então, o servo fiel, ele se esvazia,
ele mantém firme as suas convicções em todos os seus caminhos, e ele é uma pessoa prudente e sábio, porque se dirige pela sabedoria do Senhor e não pela sua própria. Por isso que Jesus diz, né, bem-aventurado, Macários ele usa aqui. Por quê? Porque feliz é o homem que faz isso. E quando ele usa essa expressão, não é só uma característica das bem-aventuranças do Sermão do Monte, mas quando ele diz bem-aventurado, ele fala que a natureza desse homem, desse servo fiel, é a própria expressão daquilo que é o bem, aquilo que é a coisa mais sublime, é a própria representação do novo homem, sendo vivificado por Cristo. Quando a gente vê lá o homem foi feito à imagem e semelhança, é como se Deus fosse a luz e o homem fosse a sombra que reproduz a luz. Então, esse bem mais sublime, é aquele que reproduz aquilo que o seu Senhor é. Por isso é aquilo que Paulo fala, o imitador, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, é esse. Esse é o homem. Tá? Então, essas são as características desse servo fiel, se esvaziando, sendo convicto, perseverando em tudo, naquilo que ele crê, acreditando, né, confiando, reverenciando e aceitando a palavra do Senhor como direção da sua vida, como sabedoria da sua vida, e assim ele é a expressão do bem. Em Marcos, a gente tem a mesma parábola, né? Só que ele não usa a palavra servo, ele usa a palavra porteiro. E ele também, né, nessa passagem de Marcos 13, 34 e 37, ele usa uma expressão mais eminente do Senhor que podendo voltar, dizendo que o Senhor poderia voltar se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Então, ele traz uma urgência maior, ele acentua a urgência. Então, a gente pode reforçar nessas características aqui desse servo fiel que esses elementos elas têm que estar urgentemente presentes na nossa vida, né? Como um vigilante que espera, seja à tarde, seja à noite, seja no cantar do galo, seja para amanhã. Ele está pronto para a guerra o tempo inteiro. Ele está espreito o tempo inteiro. Então essas características do servo fiel, elas devem estar urgentes na sua vida. Não é algo que amanhã eu faço, não é igual a dieta, que você fala, segunda-feira eu começo. Não, é algo que tem que ser urgente. Agora, começa agora. Essa é a urgência que Jesus fala sobre as características do servo fiel. E ainda, se a gente continuar estudando esse conceito de servo, no discurso de Jesus em João, capítulo 15, versículo 15 e 16, ele complementa esse conceito de servo, direcionando a servidão não como algo imposto. Porque, ainda que ele morreu em nosso lugar, ele não impõe a sua crença, ele não impõe o seu senhorio. As pessoas são livres em crer e aceitar a ele. Então, a servidão não é algo imposto. É como Jesus diz lá, né, em Lucas 9 ou em Mateus 16, aquele que quer vir após mim, que pegue a sua cruz e siga-me. Então, ser o servo fiel não é uma imposição, não é uma obrigação, é um desejo. Porque aquele que quer ser o servo fiel entende que é muito melhor buscar as coisas que são eternas do que as coisas que são efêmeras. Como diz lá em Mateus 13, no sermão do Reino dos Céus, ele encontrou uma joia de mais valor do que todas as outras, e ele vende tudo por aquela, porque ele entende que o valor do Reino dos Céus é muito superior a das coisas deste mundo. Então, João complementa que a servidão, ela não é algo obrigatória. Não. Ela é um desejo, uma busca nossa, porque nós entendemos
que algo de muito mais valor. E aí Jesus fala que nós não somos mais servos, então, mas amigos. Porque nós não somos servos por obrigação, mas porque desejamos ser. Né? Por isso que o João Batista dizia: o machado está sobre a raiz. Aquele que não produzir frutos de arrependimento não poderá entrar no reino dos céus. Ou seja, aquele que não querer ser servo de forma sincera não entrará no reino dos céus. E aí, se nós somos servos sinceros, nós não somos mais servos, mas amigos. Por quê? Porque um amigo sabe o que o seu senhor quer, como você vê na imagem. É um servo que conhece tanto o seu senhor que ele não precisa nem mais pedir, porque ele sabe o que ele quer. Por quê? Porque ele tem um desejo tão verdadeiro de servi-lo que ele já o conhece. Ele não faz por obrigação, ele não faz por repetidor, mas ele faz por amor. Então, João complementa, falando: nós somos servos não por obrigação, não porque somos descendentes de Abraão, mas porque nós desejamos ele como nosso Senhor e Salvador. Nós respondemos o seu chamado e, como tal, nós vivemos para ele. E, como tal, nós o conhecemos como um servo conhece o seu Senhor. Amém? E aí a gente entra na parte final do sermão, que é quando Jesus fala, então, ele fala quem será o servo fiel, e ele depois fala, e quem será o servo infiel? E aí a gente vai falar um pouquinho o que seria esse servo infiel, né? Mas aquele servo, sendo mau, e disser consigo mesmo, meu senhor, demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e comer a beber como ébrios, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera, e a hora que não sabe, e castigá-lo, lançando a sorte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então, pessoal, olha aí o servo infiel, né, castigando os seus conservos. Preste atenção, ele é um servo que está cuidando de todas as coisas na casa do seu senhor. Ou seja, ele não era uma pessoa de índole ruim. O seu senhor não escolheu uma pessoa de má índole para cuidar das coisas, né? Óbvio, ele ia colocar uma pessoa que vai roubar, você vai colocar o Maluf para cuidar das suas finanças? Óbvio que não. Né? Você vai colocar uma pessoa aí corrupta para cuidar das suas finanças? Não. Você vai procurar uma pessoa íntegra. Então percebe que esse servo, ele é uma pessoa íntegra. Mas a mudança da sua conduta se dá. Mas ao Senhor estar demorando, então começa a viver de forma regala, de forma da sua própria vontade. Então ele tinha uma índole boa, mas ela foi se deteriorando com o passar do tempo. É isso que o texto traz. E aí, interessante, são duas coisas. Primeira, o texto novamente repete a expressão estar demorando. Então, Jesus já aponta que vai ter uma demora considerável. E quando as pessoas acharem que não virá mais, é aí que ele vem. Como nos tempos de Noé. Ninguém mais esperava, e veio. E veio. Então, quando haverá uma demora aos olhos humanos. Mas quando ninguém mais esperar, quando ninguém mais levar a sério, ele vem. Ele virá. Então, esse é o primeiro elemento sutil. O segundo é essa mudança. Essa mudança desse servo, que era um servo fiel, que era um servo que apresentava uma índole boa. Mas, quando que ele começa a se perder? Quando, ao perceber que o seu dono não vai vir, ele começa a se achar dono das coisas. Começa a usar dos recursos do seu dono como bem quer e começa a tratar os seus servos de forma
ruim, de forma que ele não se importa, ele só importa nele, né? Então, a primeira característica do servo infiel é se achar dono de si. Achar que a sua vida é sua, que o seu tempo é seu, que suas coisas são suas. Essa é a primeira coisa. Então, nós temos que entender que ser cristão significa morrer para viver. Quem não perder a sua vida, não vai ganhá-lo. Então, por isso que ele fala, tem que perder para ganhar. Então, a primeira característica do servo infiel é entender que é dono de si mesmo, não está disposto a morrer. Segunda coisa, ele começa, ao ser seu dono, ser escravo da sua própria vontade, dessa ideia do carpe diem, viver a vida como se não houvesse amanhã, né? Como se não houvesse amanhã, buscando todo o prazer, todo o desejo, toda a vontade. E aí é a segunda coisa, né? Que a pessoa começa a perder o sentido do que é espiritualidade, do que é eternidade e viver só o que é materialismo. E vivendo só o materialismo, ele vive pela vontade, ele vive pelos seus desejos, né? E esses desejos, ele começa nesses desejos, procurar momentos de felicidade, né? Aquilo que o Woody Allen, né, o cineasta famoso, fala, né, que um dos seus personagens, eu só faço aquilo que traz felicidade. Que palavra terrível, terrível. Nem tudo que é bom é algo feliz. Você pedir perdão para alguém não é algo legal, mas você faz porque é mais importante que o seu orgulho, que a sua vontade. Você ajudar alguém, se dispor de algo, nem sempre você tem sobrando, mas você vai lá e ajuda. Por quê? Porque é mais importante você ajudar. Nem sempre dar a cara a tapa e não querer ir para o confronto é legal, é feliz, mas é o mais certo para solucionar um confronto e não gerar uma briga. Então, felicidade é algo perverso nessa perspectiva hedonista de você só pensar em si e nos seus sentimentos. E os sentimentos são algo enganoso. O coração do homem é enganoso, porque ele é como um rio, a cada instante muda. Então, a segunda característica do servo infiel é viver segundo as suas próprias vontades, não entendendo mais o que é eternidade e nem o que é o mundo espiritual. Ele vive no mundo pontilhado, no mundo dos pequenos prazeres, felicidades, do consumo humano, né? Do consumo de um bem, de um produto ou de um prazer. Por isso, sendo dono de si mesmo e vivendo pelos seus sentimentos, pelas suas vontades e seu prazer, ele se torna uma pessoa desleal, porque ele não se preocupa com regras, não se preocupa com autoridades, não se preocupa com palavras. Ele só se preocupa em fazer a sua vontade. Por isso que ele não cumpre mais com as suas responsabilidades e deveres. Por isso que ele abusa dos outros, falando que ele tem direitos, que ele tem, só ele. Por quê? Porque ele está buscando só os seus interesses. Por isso, o texto fala que ele começa a beber e comer como um beberrão, ou seja, ele começa a viver de maneira desenfreada pelos seus próprios prazeres. Né? Na época da cultura grega romana, as pessoas hedonistas, elas viviam tanto a essa ideia de viver o máximo possível de maneira bastante completa, que elas comiam tanto que, para continuar comendo, elas estimulavam vômitos para conseguir continuar a comer, conseguir continuar sentindo prazer. Ou no período auge da Roma, você vai ver o ópio, né, uma variação do ópio, usando como uma droga ali,
de prazer e com um comércio grandioso, porque eles buscam, só que nunca se satisfazem, porque são coisas efêmeras. E aí, então a gente entendeu, servo mau e infiel significa uma pessoa que se acha dono de si mesmo, vivendo pelos seus desejos, por isso começa a tratar as pessoas de forma desleal, por isso não tem responsabilidades e deveres, por isso abusa dos outros só pensando em si, né? E aí a terceira característica é porque ele se torna senhor e vive pelos seus desejos, ele se torna uma pessoa má, né? Quando ele fala a palavra má, o mal aí é uma relação de duas palavras no grego, né? O ponério, que é trabalho, e o kakos, que é maldade. Então seria a maldade aplicada. E essa maldade aplicada aonde? Em pensamentos, em ações, em falas. Então ele é exatamente o oposto daquilo que a gente falou do bem-aventurado. Assim como o bem-aventurado é a expressão do bem, aqui o mal é a expressão do mal. Por quê? Porque tudo que ele faz é em oposição ao próprio Deus, ou seja, aos princípios de Deus. Por isso que quando a gente vai falar do Apocalipse, quem é a besta? Meia, meia, meia. Homem, homem, homem. A maior besta que existe é nós acharmos que somos deuses de nós mesmos. A maldade é quando o homem vive só para si mesmo. Então, se esvazia de si, vive pelos seus desejos e acredita que a única coisa que dirige é ele mesmo. Ou seja, quando a Bíblia deixa claro, né, quando ele fala de pessoas ruins, porque até um juiz iníquo que não acredita em nada, lembra? Um juiz iníquo que não acredita em nada. Por que ele usa essa expressão? Porque é uma pessoa totalmente alheia a valores e princípios, né? Não existe valores para eles, valores é ele mesmo. Então, dono de si mesmo, ele vive segundo as suas vontades e não acredita mais nada além dele mesmo. Essa é a expressão da maldade. Então, quando o sistema do mundo maligno acreditar que não será mais possível a vinda de Cristo, o rei, ele virá e virá para julgar. Ou seja, ele vai vir como rei, o Senhor, e vai julgar, vai separar os escolhidos e vai julgar os que não creram. E aí ele vai, mesmo que ele era uma pessoa que creu, né, uma pessoa que deveria ser um crente, ele vai ser colocado com aqueles que são os descrentes. Por quê? Porque ele é um hipócrita, ou seja, ele finge algo que ele não é. Então, essa mensagem do servo infiel é para nós. Ele não está falando de um descrente, ele está falando de uma pessoa que era crente e que se desvirtuou porque achou que era dono de si, porque viveu pelos seus desejos e sentimentos e agora achava que ele era o seu próprio Deus, seu próprio Senhor, não crendo mais em nada além de si mesmo. Por isso, acabou se tornando um hipócrita, né? E é interessante, né? É interessante isso, porque lembra muito a parábola da semente, né? A parábola da semeadura, né? Que Jesus diz que existem 4 sementes, e aí ele fala da terceira semente, que dizia: a parte que caiu entre os espinhos são as que ouviram e, indo seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites dessa vida, e não dão fruto com perfeição. Mas a que caiu em boa terra são que, ouvindo a palavra com coração reto e bom, retém e dá fruto com perseverança. Ou seja, que ouviu, reteu e perseverou. Esse servo infiel, ele ouviu, ele reteve por um tempo, começou a iniciar a dar frutos, mas aí ele deixou a semente cair. Por quê? Ah, mas o Senhor não vai vir, então eu posso fazer o que eu quiser, vou fazer o que eu quero. Percebe? Então, muitas vezes, a gente, mas ninguém vai ver, ninguém está vendo, vou fazer aqui e ninguém vai desconfiar, né? E é isso, né? Acabamos vivendo uma hipocrisia, mas que vai nos levar
ao juízo. A hipocrisia aqui, porque ele deveria ser o servo que está cuidando das suas coisas, mas não está fazendo segundo a sua própria vontade. E quando o seu senhor chega subitamente, quando ele não espera, pega tudo de errado que ele fez e aí não tem como esconder, por isso ele não importa, está vivendo como uma mentira. E aí ele vai ser lançado com os descrentes, com aqueles que não creram. Por quê? Porque ouviu, reteu a palavra, mas não perseverou, deixou ela sair para fazer as suas próprias vontades. E aí, para concluir, eu queria trazer só uma passagem da nota dos comentários de John Wesley sobre essa passagem. Né? Ele vai dizer um pouquinho sobre essa hipocrisia que você vê na imagem, né? Essa falsidade. Aparenta uma coisa, mas é outra. Ele diz: onde quer que pessoas assim sejam encontradas como servo mau, que Deus possa reformá-lo pela sua graça. Então, se nós muitas vezes temos características do servo mau, que pela graça de Deus nós possamos reformá-las. Mas aí ele vai além. Ou, se nós não formos reformados, que essas pessoas sejam destituídas desse poder e influência e que continuamente abusam para a desonra de Deus e para o próprio agravamento da condenação. Então ele ora ou para se corrigir ou para tirar, para que essas pessoas não venham desonrar o nome do Senhor, seja um cristão, seja uma pessoa engajada em algum cargo na igreja, ou seja um cristão que é um pai, que é um político, que é um representante de empresa e que muitas vezes tem um espaço de fala, um espaço de que as pessoas veem, ouvem e acabam, né, em vez de trazer um bom testemunho, um mau testemunho. Né? Então, o Wesley falou que eles sejam transformados ou que eles não venham usar o nome de Cristo em vão. Amém? Então, vamos orar para terminar. Aqui está a bibliografia dessa aula. Caso vocês queiram conhecer mais sobre esses assuntos, vocês podem conhecer desses textos, que é a bibliografia básica dessa aula. Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a estarmos sempre atentos e vigilantes, que nós não nos dormimos achando como o Senhor não virá, que nós não dormimos achando que a nossa vida é nossa, mas que nós estejamos despertos, vigilantes, à espreita, como uma sentinela que espera que o Senhor venha. Que nós possamos ser todos os dias reformados no nosso homem interior, abandonando o nosso senhorio, abandonando as nossas vontades, os nossos desejos, não achando que as coisas são relativas, mas absolutas, e vivendo pela sua vontade e pelos teus princípios, Pai. Nos ajuda, nos guie, nos faz acordar todos os dias, nos reforma todos os dias, para que possamos ser a boa semente que deu muitos frutos, para que possamos ser o servo fiel. É o que nós te pedimos, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Não se esqueça, próximo domingo nós vamos ter Escola Dominical ao vivo com perguntas e respostas do capítulo 24 que nós terminamos hoje. Tá bom? Bom domingo, que Deus abençoe esse domingo e o culto da noite. Abraços, até a próxima aula.